Fala aí, pessoal, tudo bem, beleza? Estamos de volta. Passou um tempinho, né? Bom, mas agora a gente vai falar de outro assunto bem legal. Nós vamos falar de uma história de motores que eu chamo de história afetiva de motores. Vamos ver na sequência aí. Por que história afetiva de motores? Eu resolvi tratar de um assunto um pouco técnico, que são motores de combustão interna, a gente vai falar disso. E com as minhas experiências pessoais, a minha nostalgia, a parte da gestão. Vocês sabem que oficinas de motores são empresas importantes para o funcionamento das nossas unidades de transporte, veículos, caminhões ou mesmo carros militares. Então, o motor do século XX até hoje, motor de combustão interna, exerce uma função importante nessa indústria dos transportes. Então, uma oficina de motores é uma empresa importantíssima para manter toda a logística ou a maior parte da logística brasileira em funcionamento, quiçá a logística mundial. Vocês perceberam que eu citei motores de combustão interna. Isso significa que existem motores de combustão externa? Sim, existem. Existiram, na verdade, né? Não são mais úteis comercialmente falando. Eles vieram substituir as máquinas a vapor. Os motores de combustão interna são os atuais que a gente conhece. E os de combustão externa são os motores Stirling. Nós vamos ver. Esse motor Stirling, percebam que usa a chama do lado de fora, combustão externa, e utiliza o ciclo de compressão, expansão, compressão-aquecimento, expansão-resfriamento do ar para fazer uma movimentação de um pistão e movimentando um volante. E os motores de combustão interna, conforme eu citei, né, tem a combustão acontecendo dentro do bloco, em várias classificações. E a gente pode dividir ou pode demonstrar essas classificações para vocês na seguinte ordem. Os motores de combustão interna podem ser alternativos. Os motores alternativos são aqueles que a gente conhece, os nossos carros, os nossos caminhões, que têm um movimento de pistões. Eles podem ser em linha, simples ou em U, ou seja, com duas linhas. Podem ser horizontais, também chamado de boxer, e suas variações em H ou X, em V e suas variações VR, que significa V radial, VRV, V radial V, motores em W. E o motor radial, que é o motor utilizado em aviões antigos, aqueles aviões com motor a pistão. Também temos os motores rotativos, que são o motor Wankel, que tem os mesmos ciclos dos motores alternativos, e o motor a jato, que pode ser subdividido em motor turbo, turbofan e turbohélice. Antes de continuar na classificação dos motores, vamos dar uma espiadinha aí nessa animação dos motores radiais. E em seguida o motor rotativo tipo Wankel ou Wankel. O motor tipo Wankel, ele não usa aquele movimento alternativo de pistões e uma árvore de manivela, aquele eixo de virabrequim ou girabrequim embaixo. Ele tem um triângulo estufado, a gente vai ver na sequência, e no ciclo de giro dele você tem os 4 tempos que são iguais aos tempos do motor alternativo. Vamos ver aí uma pequena animação.
Você deve estar se perguntando se existe esse motor rotativo tipo Henkel, por que ele não pegou como padrão de mercado? Ele tem problemas de durabilidade, ele tem um desgaste nas pontas do triângulo e ele tem uma perda de compressão, uma perda de eficiência por um desgaste prematuro. Os motores alternativos em linha podem ser classificados pelo número de cilindros. Lógico, você tem o motor monocilindro, mas em linha você tem a partir de 2 cilindros. Você tem com 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16 ou mais cilindros de acordo com a necessidade. Os motores com quantidades maiores de cilindro são motores normalmente marítimos, motores de navios. Em V, nós podemos ter com 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24 cilindros. Aqui eu já lembro de um caso do Maverick V8, muito charmoso nos anos 70. Motores radiais, né, conforme nós já citamos, são motores alternativos usados em aviões antigos, né, que podem ser de um banco ou multibanco de cilindros, ou seja, uma fileira de radiais ou mais de uma fileira de radiais, que pode ter de 3 a 9 cilindros por banco. Os motores radiais também tinham uma curiosidade, eles podiam ser de eixo fixo ou de eixo rotativo. Motores alternativos com cilindros opostos, que podem ter 2, 3 ou 4 eixos de virabrequim. Cilindros opostos significa 2 cilindros aproveitando o ciclo de ignição, expansão, eliminação dos gases de escapamento. Tem também os motores de pistão livre, que alimentam uma turbina, e o motor tipo Duke, ou Duke, né, com deslocamento senoidal de pistões. Todos esses tipos de motores vocês vão poder ver num vídeo que eu coloquei nas fontes, nas referências. Tem um vídeo muito bom de um rapaz ali que explica 14 tipos de motores. Dá uma olhada lá no YouTube. Tá? E, continuando a classificação, nós temos motores alternativos em ciclo Otto e em ciclo diesel. Os motores ciclo Otto são os motores que utilizam combustíveis com características de gasolina. Tá? Gasolina é uma nafta, uma mistura de naftas, e tem uma característica de combustibilidade, uma característica de octanagem. Né? Então, os motores a gasolina utilizam velas de ignição. E os motores de ciclo diesel são os motores que utilizam a ignição com a compressão do ar em alta temperatura e a injeção do combustível uma névoa que pega essa névoa, inflama em contato com o ar a alta temperatura. São motores que trabalham com pressões mais altas. E continuando na classificação de motores, nós temos para os motores alternativos, né, que são os mais utilizados que a gente conhece hoje em dia, né, nos carros e nos caminhões, nos navios. Nós temos motores 4 tempos e motores 2 tempos. Os motores 4 tempos são aqueles em que um ciclo de funcionamento do pistão do motor acontece a cada 2 voltas do motor. Nós vamos ver na sequência aí um pequeno resumo de um dos colegas youtubers aí que eu peguei. Então, esse foi o exemplo de um motor 4 tempos ciclo Otto, ou seja, um motor a gasolina cujo combustível é queimado com a centelha de uma vela, que você vê no topo do motor. Se você não entender muito bem, na descrição do vídeo e nas fontes eu coloquei exemplos para vocês estudarem mais. Na sequência, nós vamos ver um motor 2 tempos, também ciclo Otto, com ignição de uma vela. Só que neste caso, o motor 2 tempos, ele a cada volta ele faz um ciclo completo. Veja na sequência.
Os motores dois tempos ciclo Otto, ou seja, os motores a gasolina, eles foram populares nas ruas das cidades brasileiras na década de 60, utilizados em carros da marca Vemag, os DKVs. Os DKVs usavam motores dois tempos, de 3 cilindros, e foram populares entre taxistas em São Paulo. Os motores dois tempos também são populares ainda em motocicletas, sejam elas de uso normal ou uso de competição, em embarcações esportivas. Além de você pôr gasolina no tanque, você tinha que colocar o óleo dois tempos para que o motor tivesse o desempenho adequado. Esse carro ele era bastante popular e conhecido pelo som característico e por ter aquela fumacinha também característica da queima do óleo dois tempos. Vejam ali. E o motor diesel? Bom, o motor diesel você também tem ele em 4 tempos e em 2 tempos. Você tem essas duas versões. É mais usado sempre, tanto na gasolina quanto no diesel, o motor de 4 tempos. Hoje em dia é mais utilizado por ter um melhor desempenho, melhor durabilidade. Mas o motor diesel 4 tempos tem a mesma ciclagem, né, do motor Otto, o motor diesel 2 tempos também. O motor diesel ele tem uma condição de potência normalmente maior, trabalha a altas pressões e a altas taxas de compressão. O sistema de injeção é de alta precisão e normalmente corresponde a um alto custo do motor integral. Por isso, o sistema de injeção tem elementos como o bico injetor, que é muito importante, e a bomba injetora, que nós vamos ver depois. Vamos ver por enquanto o motor, um esquema do motor diesel funcionando. Perceberam nesse esquema bem no centro do motor? Se precisar, voltem lá e dêem uma olhada. O bico injetor, a parte que libera a névoa de diesel dentro do cilindro do motor. Tá? Então vamos ver na sequência a bomba injetora linear Bosch, que é a mais popular, que faz o bombeamento em alta pressão para o bico injetor produzir essa névoa de diesel. Pessoal, então os motores diesel eles têm uma unidade de injeção de combustível mais elaborada e para isso tem um ramo profissional da mecânica de motores que é a do profissional bombista. O profissional bombista é especializado na manutenção de bombas injetoras, bicos injetores, o sistema de combustível em geral do motor diesel. Vamos ver um ajuste de teste de uma bomba Bosch linear de um motor Scania na sequência. Aqui com a bancada, com a Boschona. Pressão. É isso aí. Mas existiam outras concepções de engenharia de bombas injetoras. Existiam as bombas rotativas. A Bosch tem uma bomba rotativa, mas uma bomba que foi muito popular, muito engenhosa, apesar de ser menos eficiente em termos de durabilidade. Pelo menos a informação que eu tenho, era a bomba da Lucas CAV, que equipou os motores Perkins dos caminhões Ford, por exemplo. Vamos ver na sequência uma bomba injetora rotativa da Lucas CAV. Meu nome é César, eu sou da empresa Mercado a Diesel. Estou apresentando aqui uma bomba injetora do MWM 226/4. Pessoal, todas essas tecnologias, engenharias de motor, visavam
tirar a maior potência num menor volume ocupado pelo motor. A indústria aeronáutica foi o carro-chefe desse desenvolvimento durante muito tempo. Depois vieram as competições esportivas de carros, né, tipo Fórmula 1 e outras. Mas o motor radial, além de ser leve, deveria ocupar um espaço pequeno nas aeronaves. O motor Wankel foi desenvolvido por ser também potente e compacto, acabou sendo usado em embarcações mais esportivas, digamos assim. Tá? Mas o que se consolidou mesmo na relação custo, potência, manutenção, foram os motores alternativos, sejam eles em linha, sejam eles do tipo V e suas variações. Os motores em linha acabaram sendo os mais populares e a gente pode dividi-los em motores em linha longitudinais e os atuais em linha transversais, que ocupam menos espaços no compartimento onde eles são instalados nos veículos. No período pré-serviço militar, em 1983, eu fiz um curso de mecânica de motores diesel no Senai do Ipiranga, lá na Rua Moreira de Godoy. Inclusive, esse curso é muito interessante porque é perto da Itororó, uma agência de veículos onde meu saudoso pai comprou um Chevette amarelo. Mas voltando ao Senai, então eu fiz um curso de desmontagem e montagem do motor D11000 da Fábrica Nacional de Motores. Era um motor Alfa Romeo, na verdade, né? Então eu aprendi muita coisa legal que depois eu viria usar na oficina do Exército Brasileiro, na unidade que eu servi lá no Ibirapuera. Então, na sequência aí, a gente vê um exemplo de como era a oficina do Senai quando eu fiz o curso. Quando eu estive no Exército Brasileiro, em 1984, eu fui recrutado para o setor de manutenção. Olha só que coincidência, o setor de manutenção de veículos comuns, veículos blindados e manutenção em geral, que envolvia mecânica, soldagem, funilaria. Enfim, nós tínhamos um grupo muito saudoso de soldados. Vocês podem ver aí nessa fotografia. Eu estou ao centro, os demais colegas eu não quis identificar porque eu não tenho autorização para usar a imagem deles. Mas muito legal aí essa lembrança. Além da troca de filtros, de correias e outros suprimentos do motor diesel no quartel lá da 11º Esquadrão de Cavalaria Mecanizada, lá no Ibirapuera, eu usei muito o procedimento de fazer a regulagem de válvulas do motor. A gente tinha lá caminhões e tinha também os M8, que eram carros de combate da época da Segunda Guerra, que estavam repotencializados com o motor Mercedes-Benz, o M321, se eu não me engano, e a gente fazia a regulagem de válvulas. Pessoal, as válvulas são aquelas peças na cabeça do cilindro do motor, né, que abrem quando vão fazer a emissão do ar, fecham, né, quando vai ser feita a compressão, e depois tem a válvula de escapamento que abre para fazer o escape dos gases. Então, você tem umas peças que a gente conhece como válvula. A regulagem do acionamento dessas válvulas é fundamental para o desempenho do motor. Pessoal, está aqui uma foto das válvulas do motor, aqui à esquerda, e à direita um desenho mostrando a posição delas no cabeçote do motor. Bom, antes de ver o assunto da regulagem de válvulas, dá uma olhada aqui do lado esquerdo, como que era o carro de combate M8. Um similar a esse, não sei se foi esse, mas a gente fez uma reforma dele durante o ano de 1984, junto com a equipe lá da oficina, que vocês viram na fotografia que eu já mostrei. E à direita vocês estão vendo aqui o M8 em ação, na participação da FEB, essa foto eu peguei no portal da FEB, né, na Segunda Guerra Mundial, quando a FEB ajudou a derrotar o fascismo na Itália.
Existem 3 métodos que eu posso chamar de principais para fazer a regulagem de válvula. A regulagem de válvula é necessária para que o motor tenha o desempenho adequado. O acionador da válvula, que vai fazer a abertura da válvula, ele tem uma folga pré-estabelecida para o motor frio. Então, você tem que estar com o cilindro com as 2 válvulas fechadas para fazer essa regulagem. Tá? Então, o primeiro método é você colocar o cilindro gêmeo, que são os cilindros que têm o pistão na mesma posição, um em balanço, ou seja, com as 2 válvulas abrindo e fechando, e o outro vai estar pronto para fazer a regulagem da válvula. Você também tem a regulagem da válvula no próprio pistão de interesse. Você coloca esse pistão com as válvulas em balanço, dá mais uma volta, isso se o motor for de 4 tempos, e aí as 2 válvulas vão estar fechadas, e aí você faz a regulagem com a ferramenta que nós vamos ver na sequência, né, que é um calibrador de lâminas. E você também tem, através do conhecimento da ordem de queima, a ordem de queima te dá todos, a depender de uma posição que tiver o ponto do motor, você dá todos os pistões com as respectivas válvulas que estão fechadas. Aí você, em 2 rodadas de motor, você regula todas as válvulas. Dá mais uma volta completa agora no motor, e esses 2 caras aqui, ó, eles vão entrar em balanço novamente. Então, ó, o motor está girando de novo, ó, o Ivan está girando para o motor. Nós vamos regular a válvula lá do primeiro cilindro, aqui atrás. Ó, está girando, a válvula de escapamento está se fechando, a de admissão vai começar a abrir. Vai, Evandro. Opa, passou, volta um pouquinho. Volta, vai, aí, aqui ó, balanceou de novo aqui eu vou regular. Então, super simples aí o esquema de regulagem de válvula. E aqui um exemplo gráfico da ferramenta de como faz a regulagem da válvula do motor. E agora nós vamos ver as minhas memórias sobre caminhões e motores. O primeiro que a gente vai ver é o FNM D11000. Ele tinha um motor lindo de alumínio, de liga de alumínio. Foi o motor que a gente desmontou e montou no Senai. Tinha um som característico e a forma de dirigir requisitava um malabarismo do motorista, porque tinha 2 alavancas de câmbio. Vamos ver o motorista dirigindo e na sequência um motor numa oficina. Vamos lá, vamos ver. Sem embreagem, né? Estes caminhões da FNM eram mesmo lindos, dá uma olhada aí. E o Chevrolet com motor Detroit, com esse som característico que me fazia parar nas avenidas e ruas de São Paulo. Mas tinha também caminhão Ford com motor Detroit. Outro motor bem legal era o Perkins 6 cilindros que equipava o caminhão Ford. Esse motor usava a bomba rotativa CAV. Era um motor com um som característico também nas ruas e avenidas de São Paulo.
algumas versões do motor Perkins tinha uma vela de aquecimento. Era uma vela para pré-aquecer o ar para que o motor desse a partida mais fácil. Algumas pessoas, inclusive um professor que eu tive no ensino técnico, não sabiam que o motor diesel não tinha velas, mas o fato do motor Perkins ter a vela de aquecimento podia dar essa confusão. É uma história pitoresca que eu resolvi contar para vocês. Voltando ao meu serviço militar, estou mostrando para vocês aí uma foto minha num Urutu. É lógico, eu fiz só pose aí para foto, eu nem fazia parte da guarnição do Urutu, mas vou mostrar para vocês aí um carro de combate muito popular no Exército Brasileiro e também popular em muitos exércitos do mundo. Depois a gente vai ver na sequência. Essa geração de carros de combate produzidos pela Engesa, uma empresa do Brasil muito famosa nos anos 70 e 80, fez muito sucesso nos exércitos de várias partes do mundo, inclusive sucesso em combate. Então, dessa família a gente tinha o Urutu, tinha a Cascavel, tinha a Jararaca, que tinham como grande virtude a utilização de motores existentes no mercado. O Brasil chegou a ser um grande fabricante de armas para vender para os países, principalmente da América Latina, do Oriente Médio, da África. Eu não sei como é que o Exército Brasileiro deixa quebrar e não socorrer e não fazer programas para que ela se mantivesse no mercado. Nenhum país do mundo ia permitir isso. Realmente uma decepção o Exército Brasileiro. Mas enfim, está aqui o registro da excelência que nós tínhamos nos nossos carros de combate. Os motores são equipamentos que emitem bastante poluentes. Então, ao decorrer dos anos, foram desenvolvidas tecnologias mais limpas. Esse conteúdo que eu estou falando de desempenho ambiental, vocês podem pesquisar num trabalho técnico que eu postei na rede social chamada Academia. O trabalho chama-se Estudo de Métodos de Controle de Impactos Ambientais em Obras de Construção Civil para Requalificação Urbana. Tá lá, dá uma olhada lá na parte que fala de motores. E aí, pessoal, o que acharam desse conteúdo? É uma salada de reflexões de minha parte. São assuntos técnicos, assuntos de desempenho ambiental, memórias que envolvem ruas, sons, aparências, enfim. Procurei fazer um mix de assuntos para ser agradável a todo o público. O que vocês acharam? Se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou, deixa seu dislike. E até o próximo vídeo, pessoal.